Dade Dantas, do meu avô Tilim. Ele fundou a loja há 25 anos, quando eu ainda nem pensava em nascer. Ele contou pra mim que tudo surgiu de um sonho, que por isso toda pessoa é capaz de sonhar. Em 2012, a gente espera que você possa realizar todos os seus sonhos, e nós queremos fazer parte dele. Dade Dantas, ele faz e construir. Há 25 anos fazendo parte de sua vida. Câmeras e jornalistas posicionados para ouvir os detalhes das investigações sobre a morte do radialista Francisco Gomes Medeiros, o F. Gomes. Quase 1 ano e 6 meses depois do assassinato que chocou o Rio Grande do Norte, a delegada titular da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado, Sheila Freitas, esclareceu em entrevista coletiva no Fórum de Caicó como chegou aos nomes dos 6 acusados pelo crime. Todos estão presos. O pai de F. Gomes foi um dos primeiros a chegar ao fórum para acompanhar a coletiva. Eu, graças a Deus, agora estou satisfeito, né? Porque a mulher não é a mulher, não, é a mulher macho, né? Graças a Deus. Dentre os nomes que foram divulgados, o senhor ficou surpreso com algum? Fiquei não, já mais ou menos a gente já sabia, né? Espera a justiça agora. É justiça da terra e de Deus, né? F. Gomes foi assassinado na porta de casa na noite de 18 de outubro de 2010, atingido por 3 disparos de arma de fogo. O autor dos disparos, João Francisco dos Santos, conhecido como Dão, foi preso logo em seguida. Começava aí um grande desafio para a polícia. Começamos com denúncias. Quem é de Caicó sabe que essa história aqui era pública e notória. Não era novidade para ninguém em Caicó da participação de algumas dessas pessoas que foram presas. Precisava apenas chegar o motivo e as provas que levariam até isso. Então começamos a trabalhar com Laílson, que se sentiu ameaçado por seus comparsas, Rivaldo e o pastor Gilson, e resolveu denunciar. Porém, denúncia feita à morte dele, dando a entender que não havia nenhuma participação dele, como se aquilo fosse uma conversa que ele ouviu e que ele passaria para a polícia. Porém, no final, nós descobrimos que ele participou de tudo aquilo e que o que ele contava era verdade, exceto a participação dele, que ele nega até hoje. Então, com as denúncias, nós tomamos conhecimento, foi feita uma reanálise de todo o outro processo que foi feito, muito bem feito, por sinal, pelos meus antecessores de ADECO, e que, a partir de então, os novos dados, começamos a fazer quebra de sigilo telefônicos da época, que já tinham sido feitos, porém, com a inclusão de outros números, de outras pessoas. Segundo a delegada, o advogado Rivaldo Dantas Farias, o pastor evangélico Gilson Neudo Soares do Amaral, o tenente-coronel da Polícia Militar Marcos Antônio de Jesus Moreira e Laílson Lopes, conhecido como Gordo da Rodoviária, não gostavam de F. Gomes por causa das denúncias que o radialista fazia no ar. Todos eles já teriam atividades ilícitas atrapalhadas pelo trabalho de F. Gomes. Por causa disso, teriam feito um consórcio para matá-lo. Foi montado um consórcio, certo? Não existe o mandante da morte de F. Gomes. Várias pessoas que não gostavam dele, em razão da sua atividade profissional, em denunciar a rádio, que isso fique bem claro, porque não houve um motivo pessoal, como algumas pessoas aqui indagavam e foram até notícias que chegaram até mim. Houve uma motivação. Todas essas pessoas envolvidas, certo? Com exceção do soldado Evandro, tinham contra F. Gomes o fato dele os ter denunciado sobre fatos diversos. E todo mundo aqui sabe como era a forma de F. Gomes se impor no rádio. O advogado seria um dos principais articuladores.
o pastor teria dado R$3.000 para ajudar no valor combinado para matar F. Gomes. O dinheiro teria sido das doações dos fiéis da igreja. Esse elo seria o advogado Rivaldo. Ele que mantinha laços estreitos de amizade com Laílson Lopes, o gordo, com o pastor Gilson Neudo e com Dão, que além de seu cliente, era seu empregado. E era o único deles que mantinha relação também de amizade com o então Major Moreira. Então, a partir daí, eles resolveram acabar com a vida de F. Gomes. E já tinham o executor, que é Dão, um sociopata, que não tem nenhuma... não causa a ele nenhum transtorno, ele é passível de um estudo. Para ele matar é a coisa mais simples do mundo. Porém, eles formaram consórcio, resolveram acabar com a vida de F. Gomes, teria que ser financiado, quem financiaria? Certo? Então, inicialmente, R$3.000 foi dado pelo pastor Gilson e seria dado, segundo Laílson, R$7.000 pelo Major Moreira, que teria vendido um triciclo, e esse triciclo teria dado, os cheques seriam dados por Moreira, o cheque que ele recebeu a quem ele vendeu seria dado por Moreira ao Rivaldo, e Rivaldo teria custodiado o Banco Brasil na conta do seu irmão René. E a partir de então a gente saiu procurando tudo aquilo que foi denunciado. Foi comprovado e que havia, vou voltar um pouquinho, havia havido um desgaste entre Moreira e Rivaldo, porque teriam sido devolvidos cheques para este pagamento e Rivaldo estaria cobrando a Moreira e Moreira não teria pago. Isso teria feito com que eles ficassem chateados e teria sido dito por Rivaldo que, se caso Moreira não pagasse, ia mandar Dão denunciá-lo. Certo? Isso dito por Laílson. Quando verificamos, realmente, o triciclo foi vendido por Moreira, no período no mês em que haveria da morte de F. Gomes, foi vendido em 24 parcelas a uma pessoa daqui de Caicó, que inicialmente deu uma entrada e 11 cheques predatados, dos quais 5 cheques foram depositados na conta de René. Durante a entrevista, a delegada contou ainda como foi realizada a investigação e como fez a ligação entre todos os envolvidos. Há várias ligações telefônicas entre eles. O crime foi arquitetado da seguinte forma: Dão recebeu um telefone celular de Rivaldo, do pastor e do gordo, para se comunicar com eles após matar F. Gomes, que eles ajudariam na fuga dele, e esses R$3.000 pagos pelo pastor inicialmente seriam para ajudá-lo na fuga, para ele sair de Caicó. Porém, após matar F. Gomes, ele começou a fazer contatos com esse telefone. Ele tinha 2 telefones, o telefone dele e por ele mesmo. E esse telefone que foi lhe dado pelo grupo. E ele começou a fazer contatos. Quando não conseguia por um, conseguia por outro. E esse telefone, naquela noite em que ele foi pego pela polícia, minutos depois do crime, e que depois foi solto, porque naquela oportunidade não havia provas contra ele, eles destruíram um telefone. E esse telefone que eles destruíram, tanto o telefone como o chip, foi um telefone que já pertenceu ao pastor Gilson. Há comprovação nos autos que esse telefone já foi usado pelo pastor Gilson com o número que o pastor Gilson tem até hoje. Certo? Também foi comprovado que nesse mesmo telefone também pousou chips utilizados, ou seja, linhas utilizadas por Laílson, pelo gordo, que eram sócios. Todos sabem da sociedade existente entre o gordo e o pastor Gilson.
Um vendia telefone e o outro consertava. Dão, antes e depois do crime, fez contato com o advogado dele, Rivaldo, não por ele ser advogado, porque ele sempre alega isso. Eu era advogado de Dão, porém, eu ligo meu advogado, eu vou matar, ou eu ligo depois e digo, matei, doutor, preciso do senhor. Se eu ligo para o advogado e digo que vou matar, vou cometer um crime, o advogado também é partícipe. Peça ainda contra o doutor Rivaldo, o pastor e o gordo da rodoviária, o fato que depois eles falaram com ele antes, horário, tudo direitinho, depois do crime tornou a ligar, conversou com todos eles, e embora aqui na época só tinha uma antena, a gente tem a comprovação de que após o crime, uma ligação recebida por Laílson, eles se encontravam justamente nas proximidades, ou seja, em direção à casa do PM Evandro. Por quê? Qual seria a participação de Evandro em tudo isso? Guardar a arma do crime. Essa era a participação do soldado Evandro. E na ligação onde o gordo recebe o telefonema de Rivaldo, pois cabia a Rivaldo e ao pastor Gilson dar a fuga a Dão, haver a troca de roupa, porque tudo isso vocês sabem que foi trocado, parte do primeiro momento. Cabia a Evandro esconder, dar fim à arma do crime, e o gordo se dirigiu, embora ele alegue que esse tempo todo estivessem aqui na lanchonete de Roberto, no trailer de Roberto, ficou comprovado que na hora que ele recebeu a ligação de Rivaldo, que era para combinar e tudo, ele já estava junto a Evandro, certo? E quanto a Evandro, é o fato de ele ter nos dito quando nós o interrogamos, o que é que você ligou para Rivaldo? O que é que você quer ligando na noite do crime para o doutor Rivaldo? Você é amigo dele? Não. Mal conheço, só conheço de vista. O que é que você quer ligando para Rivaldo? Não, é porque eu liguei para falar com o pastor. Foi você falou com o pastor? Falei. Eu pedi ao gordo, meu amigo era gordo e pastor. Pedi ao gordo o telefone de Rivaldo, porque eu estava tentando falar com o pastor e não conseguia. E eu sabia que o pastor andava direto com o Rivaldo. O que é que você fez? Liguei e falei, doutor Rivaldo, faça com o pastor. Falei com o pastor. O que é que você queria com o pastor naquela noite, depois do crime, quando a cidade de Caicó estava em polvorosa? Não, eu queria pedir para o pastor, pedir a Rivaldo para trazer um controle de uma TV minha de Campina Grande, porque aqui não tem para vender. Você não conhece nem a pessoa vai pedir para trazer um controle 11 horas da noite, na realidade, 11h50 da noite, 10 para meia-noite. Não, mas era isso mesmo. E na época eu pensei que eu ia ser chamado pela polícia, porque eu falei, usei o telefone. E por que você não procurou a polícia para dizer isso? Não, eu até me orientei lá dentro do quartel, mas aí eu fiquei aguardando. Você aguardou esse tempo todinho? Aguardei. Foi só isso, né? Não, o gordo não teve com você, não. Você falou com o pastor? Falei com o pastor. Ok. Fui lá no pastor novamente. O pastor já tinha sido visto. O pastor disse, não, eu não falei de forma alguma. Naquela noite eu nem estava com o Rivaldo, nem sequer falei com o Evandro. Mas sei da história do controle. Porque essa história do controle era a história que eles já tinham armado quando a polícia descobrisse as ligações telefônicas. E o que mais pesou contra o depoimento do Laílson foi o fato dele ter segurado, até hoje, de que o telefone que fala com Rivaldo e com Dão antes e depois do crime não estava sendo usado por ele, que ele havia emprestado ao pastor. Porém, ao ouvirmos Dona Lucinei, a esposa de Laílson, existem ligações feitas dela para ele e ele para ela. E eu perguntei a ela, a senhora se lembra no dia do crime, já se passou tanto tempo, esse horário que a senhora ligou, a senhora falou com o pastor? Eu disse, não, ligava com meu marido, falava com meu marido. Até porque eu não tenho nenhum relacionamento com o pastor de amizade. Eu nem gosto do pastor. E ele não gosta de mim.
Quem conhece ela sabe que ela é uma pessoa muito franca, muito espontânea. E ela disse, mas o senhor falou, olha, doutora, se tem aí, eu me lembro de ter ligado, eu não sei dizer os horários. Liguei, depois ele ligou para mim, depois da morte de F. E eu fui me reunindo com os colegas e tudo. E ao final foi que nós voltamos já de madrugada, ele veio me buscar porque eu liguei para ele, a gente queria acertar tudo com relação, porque no outro dia o pessoal da rádio ia fazer uma homenagem, precisava todo mundo trabalhar. E tem realmente, antes e depois do crime, 3 chamadas e com conversações, porque a chamada ela tem um tempo de duração. Então, com duração de conversa, onde eles conversaram. E ela alega ter conversado com o marido dela. Como é que o celular estava com o pastor? Podia estar. Estava com o marido, até porque todos estavam juntos. O promotor do caso, Geraldo Rufino, e o delegado-geral da Polícia Civil no Rio Grande do Norte, Fábio Rogério Silva, também participaram da entrevista coletiva. Os familiares de F. Gomes, que estiveram presentes, acreditam que não há mais pessoas envolvidas. Não temos mais dúvidas de que tudo foi esclarecido e creio eu que não tem mais ninguém envolvido nesse crime. E agora esperam justiça. Esperamos que todos sejam condenados pela população de Caicó, que é quem vai julgar. Esperamos o apoio da população que nos apoia até hoje e que não vai ser nesse momento que nos vai abandonar.